Aqui nos Estados Unidos foi notícia esta semana e ainda repercute. A gente começa o Mapa Mundi falando sobre isso, sobre o plano de paz anunciado por Donald Trump ao lado de Benjamin Netanyahu no começo dessa semana na Casa Branca. Eu estava por lá, o que era esperado, né, para ser uma coletiva de imprensa, acabou sendo um pronunciamento, primeiro do Donald Trump, depois do Benjamin Netanyahu. Trump pareceu ali um pouco desconfortável, perguntou para o Netanyahu, vamos responder pelo menos uma pergunta de um jornalista amigo, e o Netanyahu disse, melhor a gente terminar as conversas, né, vamos terminar o que a gente tem para fazer, e estávamos lá na espera de poder perguntar alguma coisa para os dois líderes. Está aí a imagem que você vê na tela dividida desse momento, aconteceu na segunda-feira. Não tivemos a oportunidade de fazer perguntas nem para o Donald Trump, nem para o Benjamin Netanyahu, e naquele momento o presidente norte-americano anunciou um plano de paz para Gaza, e o que chamou mais atenção foi, pelo menos entre os jornalistas que ali estavam, a criação de um board, de um grupo da paz que, segundo Donald Trump, vai ser presidido por ele mesmo, e ele também citou o nome de Tony Blair. Vamos ouvir essa parte. To ensure the success of this effort, my plan calls for the creation of a new international oversight body, the Board of Peace, we call it, the Board of Peace, sort of a beautiful name, the Board of Peace, which will be headed, not at my request, believe me, I'm very busy, but we have to make sure this works. The leaders of the Arab world and Israel and everybody involved asked me to do this, so it would be headed by a gentleman known as President Donald J. Trump of the United States. That's what I want, is some extra work to do, but it's so important that I'm willing to do it, and we'll do it right, and we're going to put leaders from other countries on, and leaders that are very distinguished leaders, and we'll have a board, and one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister, Tony Blair, good man, very good man, and some others, and they'll be named over the next few days. Bom, aí o Trump, no que ele disse ser uma indicação, ele disse, eu sou um homem muito ocupado, mas me indicaram, né, quiseram meu nome ali, vou presidir esse board, esse grupo da paz, e citou o Tony Blair, para falar sobre essa proposta de cessar-fogo, fim da guerra, né, foi o que Donald Trump disse ao lado de Netanyahu. Eu chamo aqui para conversar conosco Nayad Khoury, especialista em Oriente, economista, também professor, especialista em Oriente Médio, nascido no Líbano. Ele é cofundador e pesquisador sênior do grupo de estudos e pesquisa sobre esta região, Oriente Médio, também leciona sobre geopolítica da região, energia e história do Oriente Médio na Escola Comando e Estado-Maior do Exército, em cursos da FGV. Nayad Khoury, bom dia, bem-vindo ao Mapa Mundi. Bom dia, Patrícia. Obrigado pela oportunidade. Gostaria de começar repercutindo com o senhor esta fala do Donald Trump, na qual ele anuncia a criação desse board, né, desse grupo da paz, que segundo ele vai ser presidido por ele próprio. Cita aí o nome do Tony Blair e diz que outros personagens, outros nomes, né, da política internacional farão parte. A proposta anunciada na segunda-feira foi que o Hamas deve entregar todos os reféns, os corpos também dos reféns que faleceram, e Israel teria que retirar todo o aparato militar, também os militares que estão em Gaza, para que esse grupo assuma. Mas eu gostaria primeiro da análise do senhor, desse grupo da paz, como o senhor avalia esse anúncio e se realmente isso, na percepção do senhor, pode funcionar? Olha, Patrícia, o primeiro ponto que nós temos que pensar é se essa proposta teve algum apoio do grupo Hamas, que está brigando lá, que fez o que fez 2 anos atrás, justamente agora,
esse ataque que causou todo, que desencadeou essa operação israelense na faixa de Gaza, né? Então, aquele ataque terrorista que aconteceu 2 anos atrás. Então, a primeira coisa, se eles estão sabendo com antecedência do que foi proposto ou se estão de acordo, né? Porque a proposta do Trump é uma proposta decente, uma proposta dentro do contexto internacional de resolução de conflitos, que não é a primeira vez que acontece ou é colocada na mesa, né? Já se recapitula todos os acontecimentos entre Israel e os palestinos. Já houve várias tentativas também acordos de Oslo na década de 90, a tentativa do Bill Clinton em Camp David também, que quase acabou sendo assinada por Yasser Arafat, que na última minuto Yasser Arafat não assinou, a gente não sabe por que razões. Então, essa é uma proposta decente que teve apoio do mundo inteiro, teve apoio de Israel, que é a principal parte do conflito, e da Autoridade Palestina, também, que é outra parte que representa os palestinos, e do mundo árabe em geral, e os países estão fazendo intermediação para que a Hamas aceita. Agora, até esse momento, Hamas está pedindo prazo para que seja aceita esse plano de paz, o que significa acabar com a própria Hamas, né? Depor as armas do Hamas e fazer as paz e extinguir Hamas, essa é a cena da questão. Até agora não houve uma resposta do Hamas, exceto que estão pedindo prazo para que esse plano seja aceito, né? E atualmente, Catar, Turquia e Egito estão pressionando muito o Hamas para que aceite esse plano do Trump, que envolve devolução dos reféns, que são 49, depor as armas, criação de uma governança, digamos, palestina entre vários líderes, os quais Tony Blair, que é controvertido, né? Lembrando que ele tem casos, foi acusado na guerra contra o Iraque com uma comitiva Chilicó, se não me engano. Então, ele é uma personagem mais ou menos, não é 100% aceita, mas a Arábia Saudita apoiou, e todos os principais atores apoiaram. Então, a questão toda, se Hamas vai aceitar ou não, assim que eu vejo a complicação. Do telefonema, que esse telefonema que o Donald Trump fez para o emir do Catar na visita do Netanyahu aqui a Washington, isso foi revelado depois que esse telefonema já tinha acontecido, mas a Casa Branca soltou, né, um texto falando sobre isso. O Donald Trump quis que o Netanyahu pedisse desculpas à liderança do Catar pelo bombardeio, né, que atingiu um edifício e acabou matando uma pessoa da segurança do Catar. Nesse pronunciamento, depois aos jornalistas, o Netanyahu disse que não era intenção que eles atingissem aquele edifício, mas no próprio dia, naquele dia, o Netanyahu disse que sim, era intencional, que o objetivo era atingir a liderança do Hamas, que estava reunida ali, mas do lado do Donald Trump ele disse que não era bem isso e pediu desculpas ao emir do Catar, que está desde o começo, né, muito engajado na tentativa de costurar esse cessar-fogo. Qual a força desse telefonema para esse novo acordo de cessar-fogo e também para melhorar a relação, né, entre os líderes árabes e o Netanyahu? Como o senhor avalia essa ligação entre Netanyahu, Trump e o líder do Catar? Catar é um pequeno país no Golfo Árabe ou Pérsico que tem a maior base americana CENTCOM lá no Oriente Médio, que controla todo o espaço aéreo do Oriente Médio. Então, a base tem 10 mil homens, para ter uma ideia lá, e ela é de suma importância
para operações dos Estados Unidos. Então, uma base de segurança externa, não está nos Estados Unidos, mas uma das bases mais importantes para os Estados Unidos, que opera lá com seu pessoal, com apoio total, até Qatar deve pagar todas as despesas dessa base lá em Qatar. Então, o ato que Israel atacou e matou os líderes palestinos durante uma certa negociação que o Qatar está se desempenhando há muito tempo atrás, e hoje é de suma importância que Qatar convencesse a Hamas a aceitação desse plano do Trump. Realmente o Trump, o mínimo que pode fazer é o Netanyahu pedisse desculpa, o que digamos lava rosto, né? Então foi certo a Israel pedir desculpa e tudo mais. E o Qatar hoje está numa posição muito delicada, porque ela tentou desde o início intermediar a liberação dos reféns. Conseguiu algumas coisas, mas de um certo tempo para cá ela não tem avançado nessa troca de reféns. Mas ela, a Qatar, é um país que financia Hamas. Então, Hamas é financiado por vários países. Irã, obviamente, era o principal financiador. Qatar mandava dinheiro de Qatar para Israel e que passasse para que estava passando para a faixa de Gaza. Então Israel sabia dessa movimentação financeira e tudo mais. Então, mas hoje em dia, se a Qatar deve ter prometido para o Trump, antes do anúncio desse plano fantástico, que não sei se é wishful thinking, né, em inglês, não sei se a tradução em português seria um pensamento positivo, ou um plano de utopia, ou é um plano real para que haja fim do conflito. Então, o Qatar ela tem que exercer hoje em dia, hoje especialmente, porque o Trump deu 3 dias para o Hamas aceitasse. E o Hamas está pedindo mais prazo. Então, quem hoje está negociando, digamos, dando apoio para esse plano para seja concretizado é Qatar, em princípio, que é o financiador intermediário e tudo mais, power broker em inglês se chama, Uhum. O sinal do Nayab, que conversa conosco para analisar essa situação em Gaza, também o acordo de paz, né, a proposta que foi anunciada aqui. Seu sinal voltou, pode continuar, senhor Curi. Então, desculpe, houve a interrupção. Então, a Turquia também, que tem uma base política do Hamas, está tentando também apoiar. Egito, que seria o catalisador desse acordo, porque tem forças acostumadas acostumadas a esse plano de montar um grupo de um grupo de corpo de governança que possa colocar segurança e tudo mais. Então, esses 3 países hoje estão exercendo maior pressão em cima do Hamas para cumprir esse prazo do Trump. A gente sabe que existe uma metodologia diferenciada. O Trump ele não quer negociar, ele quer impor, ele já impor essas condições no Hamas. Ele não tem tempo de negociar, não é o estilo dele, como aconteceu com o Irã. Ele impôs umas condições contra o Irã não quis negociar, ele bombardeou o Irã. Trump, ele prometeu que iria abrir mais fogo, mais inferno em cima do Hamas. Então, esses países, principalmente Qatar, ela tem uma obrigação moral, digamos, de fazer com que Hamas aceitasse esse acordo de paz que teve apoio do mundo inteiro, praticamente. Sendo que esse significa o fim do Hamas. Esse que é o complexo. Entregar as armas, entregar e fazer as pazes. E quem quiser sair, quem quer sair de Palestina e tudo mais, é o fim do Hamas. E como é que o cara vai aceitar seu fim? Eu vejo isso que é a complexidade nesse acordo. Nessa proposta, Acordo, digamos, não é mas acordo ainda. assim como a retirada total, né, do poderio militar de Israel, que também parece muito difícil. Netanyahu disse sim ao lado de Trump, mas uma vez que já estava de volta a Israel, voltou a afirmar que vai ser muito difícil. É notícia também nessa sexta-feira
que o último barco, né, de ativistas que tentavam chegar a Gaza, né, para chamar atenção para essa questão humanitária, para esta catástrofe humanitária, enfim, já foi interceptado pelas forças militares de Israel, 450 ativistas, pelo menos 15 brasileiros. É frequente a ida, né, dessas embarcações para chamar a atenção mundial de tempos em tempos para essa crise humanitária em Gaza. O senhor avalia de que forma essa visibilidade desses ativistas que vão até lá com essa missão? E não seria uma boa política Israel permitir a chegada, né, dessa ajuda humanitária? Olha, Patrícia, eu acho que esse é mais um movimento no contexto do conflito que vem sendo intensificado desde 2 anos atrás, quase 2 anos atrás. Então, houve protestos nas universidades, houve protestos no mundo inteiro, tem protestos dentro de Israel. Então, esse é mais um aditivo ao conflito que está, digamos, hoje central, tirando a Ucrânia, que está um pouco esquecido agora. Então, esse é o conflito hoje principal. E é impressionante como os Estados Unidos, estou aqui nos Estados Unidos que nem você, é impressionante como noticiários, praticamente é central o noticiário internacional dos Estados Unidos. Então, o fato que essa flotila, que também chegou lá, ou está indo a caminho, agora foi interceptada, e o último barco foi interceptado, e vão ser devolvidos pacificamente a seus países de origem, é mais uma movimentação para que é a consequência desse conflito. Eu vejo nos Estados Unidos, principalmente nas universidades, você sabe que houve protestos nas universidades famosas, como Harvard, como Colômbia, que teve até perca de apoio americano às suas universidades. Então, eu acho que é mais uma etapa desse conflito que está, digamos, está chamando a atenção do mundo inteiro. E eu acho que o fim disso aqui foi pacífico. Israel interceptou, deixou todos lá, acho que em Shilat, se não me engano, e está devolvendo esses protestadores, digamos, entre os quais aquela Greta, ainda está junto, o neto do Mandela, e uma deputada francesa, e deve ser alguns brasileiros também, e tudo mais. Então, é mais um passo, mais um degrau desse conflito que está na hora de acabar. Faz mais que 100 anos que foi criado Israel pela promessa do Balfour em 2023, se não me engano, que fez aniversário agora, mais 2 anos do conflito intensificado, mais de 70 anos, eu tenho 78 anos, Israel foi criada justamente em 47 ou 46, está na hora de acabar esse conflito. Há interesse muito grande, econômico também, do Trump no Oriente Médio. A gente sabe que o Trump, o desejo dele é fazer a paz, acabar com esse conflito, que a Arábia Saudita condicionou estabelecer sua relação diplomática, econômica com Israel, se esse conflito acabar. 5 anos atrás, o Trump ele teve maior sucesso na carreira dele internacional quando anunciou os acordos de Abraão. E naquela época, os Emirados, Bahrein, e Maghreb e Sudão, eles aceitaram participar nesse acordo de Abraão. Já faz 5 anos agora, praticamente. E agora seria, digamos, o maior passo, o maior sucesso para o Trump, que é capaz de ganhar uma Nobel de Paz se ele conseguir acabar esse conflito. Mas eu volto a dizer, se Hamas vai aceitar ou não. Eu acho que essa é toda a questão. E nós temos 3 dias. Hamas quer negociar, Trump não tem tempo, nem gosta de negociar. Se não acabar em 3 dias, toda a culpa do que aconteceu e que vai acontecer vai ser em cima do Hamas. Então, o mundo inteiro vai lavar a mão dele e o Hamas vai ter responsável. Então, eles têm esse prazo curto para ser aniquilados na mapa
de resistência, digamos, palestina. O último enclave na resistência árabe contra Israel é hoje em Hamas. Então, eles têm esse prazo, hoje são 2 dias mais. Eu acho que essa é a grande questão que tem que ser observada e tomara que eles aceitam, porque também é uma chance enorme para eles não ser, digamos, aniquilados por Israel, como estão sendo aniquilados pouco a pouco, e acabar com o sofrimento do povo palestino, como você está mostrando das imagens, um negócio desastroso, inaceitável para qualquer ser humano, nem sendo judeu, sendo árabe, sendo muçulmano, sendo cristão, esse sofrimento de crianças, de mulheres, 60 mil mortos ou tudo mais. Então, já, não está dando mais para o mundo, eu acho que 2 anos agora, e está complicado demais isso. Tá muito sofrimento. Vamos aguardar, então, o fim desse prazo, né, dado pelo intermediador, né, presidente dos Estados Unidos, e ver a partir da resposta do Hamas como Israel, né, também responde. Uma última análise sua, senhor Najat, porque temos que também partir para outros assuntos, mas a nossa diplomacia falou sobre essa proposta, né, de acordo, e disse que o Brasil apoia essa proposta, né, de acordo apresentada pelo Donald Trump. O senhor vê uma mudança na postura do Brasil em relação a isso, ou é esperado, né, esse apoio, essa palavra de que o Brasil apoia, né? Na verdade, foi o chanceler Mauro Vieira que disse isso, que é muito bem-vinda essa proposta apresentada pelo presidente Donald Trump. Sem dúvida que o Brasil deve apoiar, porque o Brasil também sempre apoia todos os acordos de paz. Esse é a nossa principal parte da política externa brasileira. Então, vai ser também um alívio, porque hoje em dia Israel tem uma friction, né, entre eles, entre Israel e o Brasil, que não se justifica, que o Brasil abriga uma das maiores colônias israelenses no mundo fora, que vive em paz com os árabes, e eu tenho muitos amigos judeus, então não se justifica uma fricção entre Brasil e Israel. Então, seria uma solução muito positiva. Eu quero também alertar que essa uma solução seria ótima para o Netanyahu. Que Netanyahu, ele saiu bem nas guerras, ele ganhou da guerra contra Irã, ganhou a guerra contra o Hezbollah, ganhou a guerra em Golã, ganhou a guerra, digamos, está tendo essa dificuldade de vencer o Hezbollah, mas ele podia ganhar a paz. Já que ele aceitou, ele vai ser ótimo para ele. Ele, eventualmente, também ele vai se escapar das acusações internas que ele tem em julgamento. Então, para o Netanyahu é ótimo, para o Trump é maravilhoso, e para os próprios palestinos é muito bom. Então, agora, para o Hamas, é o fim do Hamas. E eu acho que essa é a grande questão que nós temos que ver nesses 2 dias em diante. Perfeito, contamos aqui com análise e comentários de Nayad Khoury, especialista em Oriente Médio, economista, e nasceu no Líbano, cofundador e pesquisador sênior do grupo de estudo e pesquisa sobre Oriente Médio, também leciona na Escola de Comando Estado-Maior do Exército e também em cursos da FGV. Muito obrigada, bom dia e mais uma vez, obrigada por ter participado com as análises aqui no Mapa Mundo.